Ok. Bom, então, boa tarde a todos. É um prazer ter vocês novamente aqui conosco em mais uma atividade do nosso projeto de extensão, Os Militares na História do Brasil, Complexidades do Passado e Incertezas do Futuro. Hoje nós contamos com a presença do professor Demian Bezerra de Mello, que vai nos falar sobre a participação dos civis, né, e quais civis, na conspiração e no golpe que levou à derrubada do presidente João Goulart e no próprio regime militar que seguiu ao golpe de 64. Né? Essa é uma área de pesquisa que está crescendo, está sendo interessante hoje no Brasil, sobre a participação dos empresários brasileiros na política, nos anos pré-golpe, pós-golpe. Estudar empresário no Brasil já é uma coisa que já existia, mas não com a mesma perspectiva teórica, o Demian certamente vai falar disso, não com a mesma perspectiva metodológica, não com os mesmos problemas, né, que essas pesquisas, que são muito influenciadas pela obra do professor René Armand Dreyfus, 1964, A Conquista do Estado, estão produzindo, né, essas pesquisas. Bom, o professor Demian, ele é professor adjunto de História Contemporânea do curso de Políticas Públicas da UF, da Universidade Federal Fluminense, do Instituto de Educação de Angra dos Reis. O professor Demian, ele é bacharel em História pela UFRJ, mestre e doutor em História pela UF, foi professor substituto da UFRJ, do Instituto de História, e sua tese desenvolveu pesquisa sobre o movimento sindical e o governo João Goulart, 1961 a 1964. É autor e organizador do livro A Miséria da Historiografia, uma crítica ao revisionismo contemporâneo, este livrinho aqui, que eu recomendo a todos a leitura, é uma discussão muito interessante, inclusive para os momentos que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, e também, junto com o professor Carlos Zacarias de Sena Júnior e o professor Gilberto Calil, ele participa da organização deste outro livro, Contribuição à Crítica da Historiografia Revisionista, né, que tem sido um tema mais recente, eu acho que do Demian. Recomendo os dois. Também participou, né, assim como outros colegas que estiveram aqui, o Cláudio Vasconcelos, o Paulo Cunha, estiveram na edição passada, o Paulo virá no mês que vem, participou dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, né, da equipe de pesquisadores que elaborou o capítulo Os Civis que colaboraram com a ditadura. Atualmente desenvolve pesquisa sobre historiografia a partir da problemática do revisionismo histórico e se dedica ao estudo da ascensão do conservadorismo no Brasil e no mundo, né? Principalmente no que diz respeito ao pensamento político, seus veículos de difusão e impregnação do ambiente cultural, né? Bom, o Demian hoje é exatamente um desses jovens pesquisadores formados ali na UFRJ, muito sob a orientação também do professor Renato Lemos, que está ajudando a renovar os estudos sobre a ditadura no Brasil e também fazendo um debate muito interessante sobre a questão do revisionismo historiográfico, né, que surge na Europa e chegou no Brasil não faz muito tempo, e que tem levado ao surgimento de coisas absolutamente bizarras, como o tal do Brasil paralelo, né? Enfim, mas também tem alguns estudos muito importantes, interessantes para mostrar a necessidade e a possibilidade da crítica. Não diria não é nem um campo da história, mas enfim, umas sandices que aparecem por aí do tipo não teve golpe, não foi ditadura, né? Outros que dizem que não houve o Holocausto, enfim, coisas desse tipo. Bom, o Demian hoje então vai nos falar sobre os civis, o golpe, os civis e a ditadura. E aí, Demian, você fica à vontade, você faz a tua fala, e depois, no final, a gente abre para perguntas e considerações. Peço aos colegas que puderem que abram a câmera, porque isso ajuda, isso estimula o palestrante, né? E não ficar só olhando as fotos. Então, é uma forma de vocês ajudarem a quem está do outro lado falando. Demian, fique à vontade. Então, boa tarde a todas e todos. Queria agradecer muito ao Luiz Cláudio pelo convite para estar aqui conversando e estar participando desse ciclo de atividades, né, de conversas aí, dividindo essas reflexões com gente tão qualificada, né, na verdade. Enfim, como na própria minha apresentação muito gentil que o Luiz Cláudio fez, dá para perceber que de fato, eu me desloquei do assunto ditadura nos últimos anos, né? Eu fui, na verdade, estudar direita, que é um certo desdobramento
dos estudos sobre ditadura, né? O regime da direita também, né? Uma das obras da direita brasileira. Evidentemente, continuando a estudar a historiografia, né? Sobre outros tópicos e tal. Mas essas reflexões que eu acumulei no período que eu mais me dediquei, quer dizer, eu fiz meus trabalhos de pós-graduação dedicados ao período de 64, né? Mas acabei entrando na historiografia não só de 64, como na historiografia sobre a própria ditadura, a ditadura militar, estudando ela. Uma coisa que, na verdade, eu começo com, justamente trabalhando com o professor Renato Lemos, que também, enfim, me ajudou a me familiarizar com essa bibliografia e também a ter maior intimidade com o assunto propriamente da participação dos militares na política, né? Ele tem um laboratório que funciona há muitos anos, né? Eu fui membro desse laboratório, estudei muito com ele. Muita coisa que eu vou falar aqui eu aprendi nesse laboratório, mas digo também que se qualquer besteira que eu venha falar, não é culpa dele, é culpa do aluno aqui que talvez não tenha entendido as coisas tão perfeitamente, né? Mas eu tenho essa dívida intelectual, sem dúvida nenhuma, com o Renato Lemos, na minha iniciação mesmo no estudo dessas coisas e na própria familiarização com a bibliografia, né, como eu tinha dito aqui. E tem uma coisa muito interessante dessa experiência. Enfim, o Renato continua sendo um amigo, alguém que de vez em quando eu tenho alguma dúvida, eu ligo para ele e pergunto e tal, coisa. A gente está, de vez em quando, sempre continua a conversar. Então, essa é uma relação que sempre existe, né? E tem uma coisa que é muito interessante, né, de ter estudado com ele, que é o fato de é um amigo querido, muito rigoroso, e é o tipo de pessoa que é importante a gente ter na nossa vida acadêmica, no sentido de que, quando eu falo besteira, ele não tem a menor... Não tem esse negócio de, meu amigo, não, ele vai lá e fala, cara, que bobagem que você falou, você entendeu tudo errado, lê esse texto aqui que você... Né? Então, é bom a gente ter esses parceiros assim na vida, porque às vezes a gente está cercado de muita gente que fica só, nossa, que legal isso que você está fazendo, né? Que é legal também, né, para a gente, mas é preciso também que a gente se cerque de pessoas que, por ter esse compromisso até de amigo mesmo, fala, pô, tu tá falando besteira, esse caminho aí tá errado, vai por aqui que você vai encontrar o que você está procurando, né? Então, eu quero deixar essa nota aqui inicial nessa conversa. Bom, nosso assunto é falar dos civis, sobre 64. Mas eu queria começar essa conversa hoje justamente pensando essa relação, esse ponto, né, em certo sentido, desconstruindo a própria noção de civil, que tem aparecido com muita força numa certa historiografia, que já vou me referir mais para a parte final da minha exposição, mas que aparece também em boas bibliografias, inclusive no próprio trabalho, que é uma grande referência para a gente, que o Luiz Cláudio se referiu, que é do René Dreyfus. Né? Mas, digamos assim, grande qualidade do Dreyfus é que ele dava CPF dos civis, né? E o CNPJ também. Né? Ou seja, vamos identificar que história é essa de civis. Né? Então, começa por aí. A nossa conversa começa por esse ponto. Né? O que é que... Então, ou seja, o ponto, acho importante, fundamental da conversa para pensar a participação dos militares na política, para pensar o próprio regime de 64, é pensar a relação dos militares com a sociedade de forma geral e começar pensando esse tema dos civis, e aí eu estou propondo essa ideia de desconstruir esse termo, lembrando que as instituições, né, elas produzem ideologias, né? E a instituição militar, ela tem uma ideologia corporativa e ela pensa, e os militares e todo mundo que trabalha com militares e que trabalha com o assunto ou que tenha oportunidade de conviver com eles, que existe uma visão que é própria da instituição, que está impregnada nos sujeitos que fazem parte dela, segundo a qual a sociedade se divide entre os militares e os civis.
Então, eu queria, em primeiro lugar, colocar esse problema, ou seja, a ideia de naturalizar nos nossos trabalhos acadêmicos a relação civil-militar, ela parte de um pressuposto, que é o pressuposto da própria ideologia produzida pela caserna, ou seja, a ideologia corporativa, né? Então, portanto, é necessário olhar com cautela, né? Quando se fala assim, por exemplo, né? O golpe de 64 não foi só um golpe militar, foi um golpe civil-militar. Que diabo é civil? Civil é um monte de... Ou seja, militar, enfim, é uma posição profissional, né? Você pode dizer que está se referindo à oficialidade militar e etc., e é possível localizar muito bem de quem você está falando. Mas quando você fala de civil, de quem você está falando, né? Então, a gente vai... a minha exposição foi um pouco para discutir essa questão. Mas ainda pensando nesses termos, ou seja, de relações civis e militares, é preciso lembrar que um exemplo, digamos assim, dessa visão própria produzida pelos sujeitos que participam dessa instituição é que a documentação produzida pela própria ditadura militar, principalmente no seu início, ela já, de cara, inicia afirmando que 64 foi um evento civil-militar. Eu vou chamar a atenção aqui para o preâmbulo do primeiro ato institucional. O ato institucional número 1, onde começa com a seguinte frase, né? A nação, abre aspas, né? A nação. É indispensável fixar o conceito do movimento civil e militar que acaba de abrir ao Brasil uma nova perspectiva sobre o seu futuro. Ou seja, é uma visão própria, é um discurso do próprio regime, né? E o que tem me preocupado bastante, abrindo aqui uma nota, mas eu vou voltar a isso mais à frente, e muito dessa historiografia, uma certa historiografia tem sido produzida nas últimas décadas, é como ela tem produzido uma série de pesquisas que reforçam memórias e discursos que são próprios do regime militar, né? Ou seja, alguns autores chegam hoje em dia a falar do período do milagre econômico, por exemplo, sem colocar aspas, né? Ou seja, são propagandas, formas de discurso de autorrepresentação do próprio regime. Então quero chamar a atenção que a própria autorrepresentação do regime sobre o que foi o evento de 64, embora, evidentemente, não atribua o sentido daquele processo à noção de golpe de Estado, né? Mas atribui a ideia de que foi um movimento civil e militar, né? Portanto, às vezes aparece entre alguns historiadores uma insistência nesse ponto, como se isso fosse uma grande inovação do conhecimento. E, na verdade, é um discurso da fonte, né? Começa por aí. Mas vamos continuar nessa conversa de relações entre civis e militares, pensando a partir da teoria política convencional. Então, estamos falando aqui da teoria política mais mainstream, portanto, de corte liberal, né, como é a ciência política mais convencional. E chama atenção aqui para o trabalho que é incontornável nesse nosso campo de estudos, que é o livro do Samuel Huntington, Soldado e o Estado, né? O Samuel Huntington, cientista político de Harvard, um sujeito conservador, ligado, enfim, a diversas iniciativas com a produção sobre vários assuntos, entre eles o assunto de militares, mas conhecido por vários assuntos, morto em 2006, o Samuel Huntington e O Soldado do Estado, que é um livro de 1957, ele apresenta ali uma doutrina das relações entre civis e militares do ponto de vista dos regimes democráticos representativos, seja como a gente queira chamar aqui entre nós, democracia burguesa, democracia liberal e etc. Que é a ideia do princípio do controle objetivo das Forças Armadas pelo poder civil, né?
na medida em que, nas definições liberais de democracia, sempre é valorizado a noção de que são regimes onde há sempre uma transição pacífica do poder e que, portanto, não faria sentido que esses servidores públicos do Estado, que são os militares, participem enquanto instituição dos conflitos políticos, né? Em certos sentidos, não tenho tempo de desenvolver muito isso, mas o que o Ranston apresenta nesse livro é uma certa síntese de debates travados nos países centrais do capitalismo e com regimes que podem ser descritos como de democracia representativa, onde se estabeleceu esse pressuposto. Ou seja, os militares não participam como instituição do jogo político, né? Então, o caso muito lembrado é da crise política na França após a Primeira Guerra Mundial, onde se formula a doutrina das Forças Armadas como grande mudo, né? Ou seja, as Forças Armadas não têm que tomar partido em relação ao conflito político que está posto na sociedade. Evidentemente que nessas elaborações existe uma série de idealizações sobre o funcionamento desses regimes, mas eles partem disso mesmo, né? Uma certa idealização do que deve ser um regime político. Então, por exemplo, alguém pode alegar, não, mas generais foram presidentes nos Estados Unidos da América, por exemplo, que é tido como um país modelar. Mas, por exemplo, Eisenhower, que foi presidente da República, ele não foi eleito pelas Forças Armadas, foi eleito, participou, entrou no Partido Republicano e foi eleito presidente da República. Então, nesse sentido, está dentro da regra do jogo dessa imagem. Não é por acaso que o livro do Ranston surge justamente no contexto do governo do Eisenhower, depois vai ter algumas atualizações. É um livro, inclusive, publicado no Brasil pela Bibliex, pela Biblioteca do Exército, né? Então, essa noção, né, de que portanto, e aí eu chamo a atenção para uma discussão sobre essa discussão de caracterização do regime de 64, né? Alguns dos seus defensores, hoje em dia, têm apelado para argumentos que são muito engraçados, muito curiosos, né? Não sei se vocês já viram, se já se depararam com isso, gente que chega para você estufa o peito e fala assim, não foi uma ditadura militar, foi um regime militar. Como se fosse possível, portanto, do ponto de vista dessa explicação que eu dei até aqui, e eu estou falando que eu apresentaria aqui pressuposto da teoria política convencional, liberal, mainstream. Não estou falando aqui do ponto de vista de um marxista, já entro nisso, né? Ou seja, como se fosse possível existir um regime militar que não fosse uma ditadura. Ou seja, o regime militar é necessariamente uma ditadura, inclusive desse ponto de vista, que é um ponto de vista da teoria convencional, teoria política convencional, né? Então, a gente já pode descartar essa ideia. Às vezes, até entre nós, tem colegas que falam, me incomoda, às vezes, a ideia de regime militar, como se isso fosse um termo que amenizasse. Não, é uma descrição tão consistente para aquele período quanto ditadura militar. Afinal de contas, como quero insistir aqui, um regime militar é necessariamente uma ditadura. É necessariamente um estado de exceção, né? Se a gente pensar a partir desses critérios da teoria política. Mas vamos caminhar. Um outro argumento que aparece nessa tentativa de defesa do regime de 64 e de descaracterizá-lo como uma ditadura é a ideia de que seria necessário, para quem diz isso, apresentar quem seria, afinal, o ditador, né? Certamente já encontraram essa conversa também. Se era ditadura, quem era o ditador? Né? Participando de um argumento, que é um argumento retórico, que faz, ou seja, que reduz a noção de ditadura a ditadura pessoal, tal como isso aparece lá na origem do termo ditadura, lá no período do Império Romano, né? E quando a gente fala de ditadura militar, a gente está falando de uma ditadura onde o centro decisório do poder do Estado
não é que está na mão de um militar, ele está na mão da instituição Forças Armadas. Né? Ou seja, o centro decisório do regime de 64 são as Forças Armadas, a alta oficialidade das Forças Armadas. Né? Ou seja, é ali que o poder se concentra, né? nesse regime. Porque também, às vezes, de forma muito bem intencionada, tem gente que fala, não, é só falar que o ditador foi o Castelo Branco, o Costa e Silva, o Médici, embora tenham sido também. Mas eu quero chamar a atenção de que quando a gente fala ditadura militar, a gente está falando que é uma ditadura da instituição Forças Armadas. Ela que vai concentrar o poder e principalmente o poder decisório e vai operar também processo de militarização na sociedade. Militarização de áreas do Estado que não são convencionalmente atribuição de militares, e a gente recentemente viu que é possível operar esse tipo de militarização sem que necessariamente estejamos diante de uma ditadura, ok? É um outro debate interessante aí que, enfim, certamente vai gerar mais reflexões aí nesse campo. Bom, na discussão desse ponto, né, nessa dinâmica, né, do regime de 64, e na afirmação de que se caracteriza por uma ditadura pelo centro decisório, o centro de decisão da política brasileira ter estado nas Forças Armadas, um trabalho significativo, muito importante, aí sim, de um autor que, na altura da escrita desse livro, era um autor marxista, que é o João Roberto Martins Filho, O Palácio e a Caserna, que é um livro muito interessante, a tese de doutorado dele, que ele estuda justamente o processo da ditadura militar até a eleição do Médici, né? Ou seja, e aí investiga e mostra muito bem como a decisão, né? Ou seja, todos os generais são eleitos indiretamente pelo Congresso, ok? Mas, enfim, quando chega no Congresso, está tudo decidido já, né? Ali é só uma formalização de uma decisão que está. É por isso que o nome do livro do João Roberto é o Palácio e a Caserna, né? Tem a ver com essa relação, palácio no sentido metafórico, né, como centro do poder, né, do Estado, e a caserna aí, no sentido das Forças Armadas. Então, é um livro interessantíssimo para... E aí o Luiz Cláudio está colocando a bibliografia aqui, muito boa aqui, para o pessoal ir acompanhando essa conversa que a gente está tendo aqui. Isso aí eu não sei onde está aqui agora, rapaz. Está aqui dentro, eu estava na minha listagem. E esse livro tem uma coisa sensacional. Já não cheguei ainda no ponto, tá? Não cheguei no Dreyfus ainda, mas vamos lá, vamos caminhando para essa conversa aqui. Mas tem uma coisa muito legal do João Roberto, é que ele vai fazer um balanço do que é ciência política. Ele é um cientista político, ele é um historiador também, sem dúvida nenhuma, mas enfim, ele parte desse campo profissional da ciência política, e ele mostra como boa parte da literatura produzida academicamente sobre o regime de 64, em geral, não usava o termo ditadura. Usava o termo autoritarismo, muito derivado da elaboração do cientista político espanhol muito famoso, que é o Juan Lins, né? Que, segundo o Hobsbawm, foi um dos cientistas sociais não marxistas mais influentes do mundo, sem dúvida nenhuma, ali, depois da Segunda Guerra Mundial. E o Juan Lins tem, né, essa caracterização de autoritarismo, não, e isso realmente vai influenciar bastante a literatura produzida por cientistas políticos, e é muito curioso, né, isso é observado lá pelo João Roberto, como a palavra ditadura meio que não aparecia, né? Então era quase... E ela vai aparecer, por exemplo, em trabalhos que se dedicam, que não estão nesse campo da ciência política, né? E aí isso tem a ver com um pouco características ideológicas predominantes no campo da ciência política, né? Mas na historiografia, por exemplo, muitos trabalhos já com, por exemplo, livros, pesquisas sobre a luta armada, como, por exemplo, o próprio livro do Daniel Arão, né, que é o autor que eu vou criticar hoje aqui,
Mas o livro dele sobre luta armada, lá, Revolução Faltou Encontro, né? Que sem querer ficar pegando no pé, mas o título é um plágio, né? Porque é um livro que fez muito sucesso na França na época também, chamado A Revolução Faltou Encontro, mas ali está descrito o regime como ditadura militar, né? E aí podia-se, curiosamente, atribuir essa ideia, mas ali é um militante escrevendo, né? É uma forma de desqualificar o fazer ciência por gente que é de esquerda. E, geralmente é sempre essa pecha, né? Isso é coisa de militante, não é ciência. Então, olha que interessante que o João Roberto apresenta que o pessoal lá da ciência não estava usando o termo ditadura. Né? Ainda que, enfim, só para encerrar esse ponto, não me parece que a intenção do conceito de autoritarismo do Juan Lins fosse negar que o autoritarismo era uma característica de ditaduras, ok? Isso apareceu também, essa ideia, essa mesma ideia, né, de que não foi ditadura, foi regime militar, mas apareceu, por exemplo, não sei se vocês viram, em algumas declarações do ex-presidente Mourão, né, onde e também o Braga Neto, né, a noção de que não foi ditadura, foi um regime autoritário. Muito curioso também, né? Essas ginásticas lógicas desse sujeito também. Então, mais uma vez, como se regime autoritário também não fosse ditadura, porque é curioso isso, né? Como fosse um grau anterior, né? Então, a ditadura não, é ditadura, né? Enfim, mas evidentemente, estamos falando disso. Mas por que eu estou fazendo esse caminho? Porque o livro do João Roberto, por exemplo, é um livro de uma tese de doutorado escrita nos anos 80 e publicado ali no início dos anos 90. Está falando de ditadura militar. A celebrada, embora muito problemática, obra do Hélio Gaspari, por exemplo, dá o nome de ditadura. E, aliás, isso levou alguns resenhistas desse trabalho às vezes de forma muito apressada e com pouco espírito crítico, a celebrar a obra do Hélio Gaspari porque tinha usado o termo ditadura, né? Embora seja uma obra certamente revisionista sob o entendimento de 64 e principalmente da dinâmica da ditadura militar, feita com a propaganda de um traço que é o fato de que o Gaspari ele acabou se virando uma espécie de ter o arquivo do Golbery, né? Então ele teria fontes muito preciosas, muito inéditas ali, e isso teria sido a base da obra dele. E é curioso que não existe nenhuma revelação na obra do Gaspari que ninguém soubesse antes. E, inclusive, na verdade, tem grandes retrocessos de compreensão. Como, por exemplo, o Gaspari, na explicação de 64, ele reforça a tese, que é uma tese dos vitoriosos de 64, segundo a qual o Jango queria dar um golpe. E eles apenas deram um golpe antes. Eles saíram na frente. Né? E não há nenhum tipo de documentação que corrobore essa ideia de que o Jango queria dar um golpe. Né? Isso, na verdade, é um discurso de época, é um discurso dos golpistas, né? Em 64. E, basicamente, o livro do Gaspari reforça coisas como essa, né? Em relação o significado de 64. Então, atribui a queda do Goulart a um golpe, mas, por outro lado, reforça essa ideia de que foi um golpe contra outro golpe em curso. Né? E aí reforça a noção de contragolpe, né? Que é muito diferente, e às vezes aparece em alguns historiadores que, embora tenham sido muito tempo ligados à área de teoria, eles parecem que fazem dieta na teoria política, de conhecimento, não conseguem fazer a distinção entre o discurso, né, dos vitoriosos de 64, que se tratou de um contragolpe, e diferenciar isso da ideia de que esse golpe foi um golpe contra-revolucionário. Confunde as categorias de
revolução e contragolpe, que não são a mesma coisa, ok? Ou seja, por exemplo, o professor Carlos Fico, que tem certamente uma contribuição fundamental em várias pesquisas importantes de compreensão da ditadura militar, de 64, da Operação Brodessan, etc., ele tem um livro onde ele fala que no final das contas, tanto o Jacó Gorender quanto o Jarbas Passarinho concordavam, né, que 64 tinha sido um golpe contra-revolucionário. Né? Quer dizer, é até desonesto, né, esse tipo de comparação. Na medida em que é uma obrigação do historiador entender a natureza da teoria que informa o autor que a gente está discutindo. Ou seja, um autor é marxista e o outro é um anticomunista. A ideia de contra-revolução para um e para outro é completamente diferente. Não é a mesma coisa. Não é porque eles usam a mesma palavra que eles teriam um suposto acordo. Né? Ou seja, qual é a ideia de contra-revolução que está presente para entender 64 no Gorenda é exatamente a mesma que está no Florestan Fernandes. Ou seja, é de que o governo Goulart, aquele contexto, ou seja, a dinâmica da luta de classes no Brasil apontava para uma revolução democrática, não para uma conspiração comunista, que é o que aparece na cabeça dos vitoriosos de 64. É uma outra coisa. Né? Então, foi uma contra-revolução preventiva, no caso de 64, no sentido que aparece no Gorenda e aparece no Florestan Fernandes, porque é um golpe que interrompe um certo movimento histórico de acirramento da luta de classes que poderia desembocar numa situação revolucionária. Né? É por isso que esses autores falam de pré-revolução brasileira quando estão falando de 64. É muito diferente do que vai afirmar o Jarbas Passarinho, que quer reforçar a ideia de que os comunistas estavam prestes a tomar o poder. Né? E que, portanto, por isso seria um movimento contra-revolucionário. Né? Porque aí, ou seja, porque é necessário entender isso, ou seja, o léxico, o sentido que está por trás, né, da apresentação da formulação dessa ideia. Mas aí a gente vamos chegar agora no ponto que é o ponto da nossa conversa hoje. O que se tem, o que se fala quando se diz, por exemplo, quando se insiste, né, ideia da caracterização não somente do golpe de 64, mas da ditadura como uma ditadura civil-militar. E quais os problemas que existem em torno a isso? Pois bem, vamos lá. O René Dreyfus tem um trabalho excepcional, fundamental, de compreensão do sentido do que foi 64 e também do que foi o tipo de regime político que é implantado ali em 64. Ele está bastante ancorado na pesquisa de arquivo que ele fez sobre uma entidade que foi muito importante no resultado de 64. No resultado do quê? No resultado do golpe de 64. Porque é também uma operação revisionista que tenta desvincular, por incrível que pareça, o golpe do regime. Como se o golpe fosse uma coisa em si mesmo e o regime como se fosse uma outra coisa, quase como uma consequência inesperada. Alguns cientistas políticos, de forma que eu não sei de onde é que tiraram isso, né, começaram a falar, no contexto dos 40 anos do golpe, que os golpistas, em 64, não tinham projeto. Eles eram basicamente eles eram contrários ao Goulart. Eles queriam derrubar o Goulart. Mas ali, na hora de projeto, ninguém tinha projeto nenhum. Né? Isso é uma falácia científica absurda, na medida que, para você afirmar uma
Demian, volta um Dreyfus pouquinho, porque travou um pouco a tua fala. Volta só um pouquinho aí, porque as pessoas podem ter perdido alguma coisa. Tá bom, obrigado. Estou dizendo que a ideia de que os golpistas de 64 não tinham um projeto é uma falácia científica, na medida que, para afirmar uma coisa dessa, é necessário desconsiderar os resultados empíricos da pesquisa apresentada pelo René Dreyfus, da participação dessa instituição que é central ali no golpe de 64, que é o IPES, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, uma entidade formada ali no final de 1961, logo após o início do governo Jango, né, uma crise da legalidade, a posse do Jango ainda no parlamentarismo, é formada essa entidade, isso que hoje mais comumente chama-se de tanque de pensamento, de think tank, mas do ponto de vista gramsciano, da teoria que parte o René Dreyfus e com a qual concordo, se trata de um aparelho privado de hegemonia. Né? O think tank é uma descrição, mas do ponto de vista teórico, é um aparelho de privado de hegemonia na medida em que organizava interesses de classe. E que organizou não só, e isso que é muito curioso, né? Porque o René Dreyfus, o seu livro vai ser acusado, e essa acusação meio que vai colar nele, principalmente por gente que tem preguiça de ler, que é um livro grande mesmo, é um livro complexo, né? É um livro que ele vai discutir o sentido de 64, ele começa a discutir qual era o sentido do regime que 64 derruba. Por isso que ele começa em 1930, né? Ele vai tentar mostrar, ou seja, 64 é um golpe que derruba um governo e um regime político. E implementa outro regime político, uma transição entre regimes. Né? E ele vai estudar essa entidade que é criada em 61, onde participa ninguém menos que o Golbery do Couto e Silva, né? Que vai ter uma participação fundamental na história do regime de 64. Eu acabei de falar aqui que o Hélio Gaspari, na obra dele, se apresentou muita propaganda. Ele está usando um arquivo inédito do Golbery. O cara não fala do IPES, o livro dele. Né? Ou seja, não tem nenhuma inovação, não tem uma informação desconhecida apresentada no Hélio Gaspari. É uma grande fanfarronice. Aquilo ali, né? Evidentemente, é um cara com talento, é um bom escritor, são obras boas de ler. Né? Mas não existe nenhum tipo de inovação do ponto de vista do conhecimento, dado o estado da historiografia ali naquele contexto ali no início dos anos 2000, que já se sabia sobre 64, não tem novidade nenhuma. Né? E ainda tem esses retrocessos, como eu disse a vocês aqui, em relação à compreensão de 64 e a reafirmação de uma tese que é própria dos golpistas, segundo a qual o Jango queria também dar um golpe. Pois bem, o que o Dreyfus assinala, e esse me parece que é o mais central da obra dele, é que o IPES ele não foi simplesmente um centro da conspiração. Aliás, se vocês abrirem o livro do Dreyfus, vocês vão perceber que a conspiração só aparece no final do livro. O sentido de 64, e que é o centro da tese do Dreyfus, é o sentido de classe. Ou seja, é como o setor mais moderno das classes dominantes brasileiras, ou seja, ligado aos ramos industriais e financeiros mais concentrados, mais internacionalizados, organizam um projeto de classe, e é esse projeto de classe que chega ao poder em 64. Olha o nome do livro do Dreyfus, A Conquista do Estado. Aliás, esse termo, a conquista do Estado, é um termo que vai aparecer nos anos 20, no contexto da ascensão do fascismo. É o nome, inclusive, de um livro de um autor anarquista, que me falha a memória agora, falando do que foi a conquista dos fascistas pelo poder lá na marcha sobre Roma. Ok? Mas o sentido é esse, é a conquista do Estado. Ou seja, não é um livro em torno à conspiração, embora conspirações façam parte de qualquer golpe de Estado. Mas eu estou chamando a atenção que muitos dos críticos do Dreyfus reduzem o seu livro a uma teoria da conspiração, né? O que é uma coisa que é insustentável e só possível na medida em que você não leia o livro. Desculpa.
né? Ou seja, ele tem toda uma estrutura explicando quais são as modificações que ocorrem na economia brasileira dos anos 50, por exemplo, com a implantação da indústria de bens duráveis, que é uma indústria internacionalizada, onde tem o protagonismo do que ele chama de capital multinacional e associado. E que esses novos interesses vão formar aquilo que ele gramscianamente chama de novo bloco histórico. E esse novo bloco histórico é ele que vai ser, do ponto de vista de classe, da luta de classe, aquele que derrota o bloco histórico anterior, que estava presente naquele regime político que é deposto lá em 64, junto do próprio governo. Né? E vai ter esse sentido de aprofundamento da dinâmica desse capitalismo onde há uma hegemonia do setor multinacional associado, que é o setor mais beneficiado da ditadura militar. Né? Há muitas confusões que têm a ver também com essa dieta teórica. Né? Na historiografia, por exemplo, o Daniel alega assim, mas teve muito a presença desses interesses aí internacionais do governo de Castelo Branco. Mas depois que o Costa Silva, quando veio o Delfim Neto, aí tem aquela coisa, aquele conceito que ele chama de nacional-estatismo, né? Porque aí tem mais Estado. Tipo assim, é preciso capitular de forma meio vergonhosa a teoria liberal para acreditar que mais Estado na economia é uma coisa contra o capitalismo. E não uma forma de acumulação de capital. Uma forma que foi bastante paradigmática em vários países que se industrializaram, ou seja, que aprofundaram e amadureceram o seu capitalismo com forte protagonismo estatal. Essas coisas não são contraditórias. Né? Ou seja, participação... Aliás, tem uma literatura de economistas que explica isso muito bem. Mas é isso, né? A gente tem preguiça de ler essas coisas. E aí, acredito nessas imagens, que são imagens próprias, quase que de liberal de internet. Né? Tem muito Estado, atrapalha a economia. Isso é de Faria Limer. Do ponto de vista da ciência, isso não tem sustentação. Ok? Então, só aí você pode entender esse tipo de coisa. Bom, a primeira restrição, o trabalho do Dreyfus, é tanto que o trabalho do Dreyfus vai por que eu falei que a ideia de que os golpistas de 64 não tinham projeto, não tem sustentação científica. Você tem que desconsiderar resultados empíricos do trabalho do Dreyfus. Dreyfus demonstra que o governo Castelo Branco, o aparelho de Estado, em várias áreas estratégicas, né? E aí estou falando principalmente da área da economia, na área do planejamento, são ocupadas por elementos egressos do IPES. Que projetos que vão se tornar projetos de lei e que vão se tornar base para reformas importantes feitas pela ditadura militar de 64 tinham sido formulados no interior do IPES, inclusive antes de 64. Como, por exemplo, a reforma do sistema financeiro. Vocês têm, já em 64, você tem o início da reforma do sistema financeiro que dá origem ao Banco Central, ok? A criação do Conselho Monetário Nacional, que, segundo Adriano Codato, que é um grande estudioso desse período também, foi um dos principais espaços do aparelho de Estado durante a ditadura militar, onde as classes dominantes, ou seja, os capitalistas brasileiros, podiam negociar diretamente com o regime. Né? Ou seja, onde havia um espaço de participação importante. São reformas que tinham sido elaboradas e pensadas e arquitetadas pelos técnicos do IPES, antes do golpe de 64. Como assim não tinha projeto? A criação do BNH, né? A primeira flexibilização da legislação trabalhista brasileira, que dá origem ao FGTS. Estava tudo pensado antes. Né? Por outro lado, temas que tinham sido pensados pela turma do IPES e que não conseguem ser implementados também. A professora Sônia Mendonça
uma das grandes especialistas no Brasil em questão agrária, ela demonstra como o projeto havia uma ideia de reforma da propriedade da terra feita pelos técnicos do IPES. E essa não consegue ser implementada, porque o poder dos setores agrários mais tradicionais era muito forte enfim, no conjunto do que eram as classes dominantes brasileiras. E eles bloqueiam, né? Mas, num prazo longo, o período da ditadura militar é o período de maturação daquilo que a gente chama de agronegócio. Então, em certo sentido, se embora esse projeto do IPES ali imediatamente do governo Castelo Branco não vai ser implementado, no prazo da ditadura, um sentido que era pró-capitalista que estava presente na formulação ipesiana vai ser implementado, né? no prazo mais longo. Você tem outras reformas que são importantes, a reforma administrativa também. Isso tudo estava pensado por esses personagens, né? A própria criação, e aí saindo um pouco dessas áreas, que são as áreas da economia, do planejamento, indo mais naquilo que caracterizou a própria ditadura militar, por exemplo, o sistema de informações, o SNI. Bom, o Dreyfus demonstra que estava comentando isso ontem com meus alunos, que antes do golpe de 64, o Golbery, por iniciativa própria, ele já tinha começado a fichar a maior galera, da esquerda. Ele tinha um arquivo com milhares de perfis de gente fichada do que seria o subversivo, os inimigos, né, do projeto que vence 64. E o SNI é formado com base nisso, né? É uma grande obra do Golbery, o próprio SNI. Então, o Golbery, que é um elemento muito importante da ditadura, que está presente na formação do IPES junto com outros empresários. O IPES também foi esse espaço importante de articulação, já existia antes, né? A própria Escola Superior de Guerra, o Luiz Cláudio conhece profundamente esse assunto, já era um espaço de articulação entre elites empresariais e alta oficialidade militar, que tinham esse projeto internacionalista, né, pró-americano, pró-subordinação do Brasil ao capitalismo central americano. Isso está presente, a ESG já era, a Escola Superior de Guerra já era esse espaço, mas não é por acaso que existe tantos vasos comunicantes entre IPES e a ESG, né? Em certa altura do livro, o Dreyfus chega a falar de complexo IPES-ESG. Ele fala bastante do IBAD, né, que era uma iniciativa da CIA, né, digamos assim, mas, digamos assim, o IPES é um negócio muito mais complexo, né, com muito mais organização e organizando operações estratégicas de mais longo prazo. Para a gente ter ideia, o IPES continua a funcionar e só vai deixar... O IPES vai acabar nos anos 70. Né? Ele vai continuar a existir. É claro que ele vai relativamente perder um pouco da sua importância no governo Costa e Silva, né? Mas o governo Castelo Branco já tinha operado uma série de transformações fundamentais que estruturaram a própria ditadura e que deram sentido a ela, né? E que o governo Costa e Silva não consegue reverter. Okay? Embora ele fosse parte de um outro grupo militar, diferente lá do grupo mais ligado à Escola Superior de Guerra, de onde provém o gás, de onde provém o próprio Castelo Branco, etc. Portanto, quando o Dreyfus publica, em 1964, A Conquista do Estado, ele destaca o peso e a importância estratégica do empresariado brasileiro no fazer político e no movimento que chega a implantar uma nova ordem em 64. Aliás, o título em inglês do livro do Dreyfus fala da implantação de uma ordem empresarial do Brasil. Né? O livro do Dreyfus ele pode ser bem criticado no sentido de que ele... É uma questão importante que o Eduardo... Depois você volta, Eduardo, para essa questão aqui que é importante que você colocou.
O livro do Dreyfus ele pode ser bem criticado na medida em que talvez ele tenha destacado tanto a participação empresarial na ordem de 64, que talvez ele tenha relativamente reduzido a importância que os militares têm nessa ordem. Acho que pode ser uma apreciação interessante, né? E ele usa, para falar do movimento de 64, a ideia de que foi um golpe civil-militar. Mas ele não usa esse termo para civil-militar para falar do regime, tá? Ele fala do golpe, da operação do golpe. E quando ele está falando da operação do golpe, ele fala: esses civis eles podem ser melhor compreendidos se a gente estivesse descrevendo ele como empresários e tecnoempresários, ou seja, capitalistas de seus prepostos. Por isso que é o sentido de classe o que caracteriza a explicação dele para o golpe de 64. É disso que ele está falando, né? Ou seja, dos elementos civis, mas esses elementos são, ou seja, intelectuais orgânicos do capitalismo, no sentido, o Dreyfus está fortemente influenciado pela teoria gramsciana quando ele está escrevendo A Conquista do Estado, então ele está tratando o IPES como um aparelho privado de hegemonia, os seus membros como intelectuais orgânicos, né, que organizam esses interesses e que chegam ao aparelho de Estado e que plantam essa ordem empresarial. Uma primeira crítica que foi feita ao livro do Dreyfus apareceu numa resenha da professora, cientista política, uma pessoa notadamente esquerda, vinculada posteriormente ao Partido dos Trabalhadores, que é a Maria Vitória Benevides, professora cientista política da USP. E por que ela criticou o livro do Dreyfus? Porque ela tentou provar que a tese do Dreyfus de que 64 tinha sido um golpe de classe, que os empresários tinham sido fundamentais na implantação daquilo ali, lembrando que nos anos 70 existe um movimento de um setor, na verdade, de intelectuais ligados ao mundo empresarial, principalmente em São Paulo, que vão criticar a ditadura militar, fazendo a chamada campanha da desestatização, né? Isso foi uma coisa que foi muito bem estudada pelo professor Sebastião Velasco Cruz, que, aliás, mostra, contrariando essa percepção da Maria Vitória Benevides, que os promotores dessa campanha pela desestatização da economia brasileira eram basicamente intelectuais orgânicos do regime. Estamos falando de Eugênio Goudin, Roberto Campos, gente que, inclusive, tinha atuado no próprio regime diretamente ou que tinha sido uma espécie de eminência parda e que, naquele momento, estava bastante... O Eugênio Goudin, que é um histórico liberal brasileiro, né, que tem debates importantes, ele foi membro da Sociedade Montpellier, né? Então, ele foi neoliberal no sentido rigoroso do termo, né? Nós estamos aqui usando essa palavra de qualquer forma, né? Ele era membro de uma instituição fundamental na divulgação das ideias neoliberais, que foi a Sociedade Montpellier, e o Eugênio Goudin era parte dela. E, a partir dessas ideias, né, vou fazer uma campanha pela desestatização da economia brasileira. Como se o crescimento da aparelho estatal durante a ditadura militar, e aqui eu chamo a atenção para um dado, né, segundo o professor Gilberto Bercovitch, que é um professor do direito da USP, a maior parte das estatais brasileiras foram construídas durante a ditadura militar. Entre 67 e 74, 60% das estatais brasileiras. Então, teve, de fato, uma grande ampliação da participação do Estado na economia naquele período. Mas toda ela feita em benefício da acumulação privada, da acumulação de grandes monopólios capitalistas, né? Porque, ao contrário da visão pedestre de liberal de internet, esse maior protagonismo estatal não era feito contra a acumulação de capital, pelo contrário, era feito em benefício da acumulação de capital, porque era feito justamente naquelas áreas, né, que, enfim, a própria teoria liberal clássica explica, desde Smith, aquelas áreas que não interessa para o capitalista privado investir na medida em que
o retorno se dá no médio ou longo prazo. E aí que entra o Estado fazendo isso, para poder viabilizar a dinâmica econômica. E esse que foi o sentido ali da arquitetura econômica empreendida pelo regime ditatorial militar. Pois bem, depois dessa, eu digo o seguinte, embora discorde dessa crítica da Maria Vitória Benevides ao livro do Dreyfus, eu acredito que é uma crítica honesta na medida em que ela foi criticar o cerne da tese do Dreyfus, que é a ideia de que foi um golpe de classe. Ou seja, ela não fez uma operação que a gente vai encontrar em outros cientistas políticos, outros historiadores, que é deturpar o que o Dreyfus escreveu, criar um espantalho e ficar criticando ele. E aí você tem uma outra cientista política que, no final dos anos 80, vai fazer uma tese de doutorado e que vai ser publicada no Brasil nos anos 90, que é a Angelina Figueiredo, atualmente professora do IESP, aqui no Rio de Janeiro, vinculada ao UERJ, das pós-graduações na ciência política mais importante que tem no Brasil, e que no livro enfim, na tese de doutorado dela, que está no Brasil, ela vai acusar o Dreyfus de ser um autor conspiracionista, de basicamente buscar explicar 64 a partir da conspiração. E, como eu repito, é uma leitura, quer dizer, não é nenhuma leitura, basicamente só dá para se afirmar se você não lê o livro do Dreyfus. Né? Se você não lê, você pode afirmar esse tipo de coisa. Dá uma certa preguiça, é um livro muito grande, você lá vai e concorda com essa ideia de que o Dreyfus é simplesmente um autor que explica 64 a partir da conspiração. E essa autora é importante porque esse tipo de crítica passou a ser repetido acriticamente pela historiografia. Vocês vão encontrar nas obras, por exemplo, do professor Jorge Ferreira, professor da UF, que tem um trabalho muito relevante sobre o trabalhismo brasileiro, sobre o período Vargas, tem inclusive uma biografia sobre o João Goulart. Quando ele faz um balanço da bibliografia sobre 64, ele basicamente atribui ao Dreyfus a mesma pecha que está presente na Angelina Figueiredo, que é uma tese conspiracionista. Né? E eu insisto que esse tipo de leitura não faz muito jus ao autor. Paro por aqui. Enfim, eu e a professora Regiane, a gente publicou um texto há 10 anos fazendo uma discussão geral sobre a obra do Dreyfus, e a gente discute 2 livros do Dreyfus, esse de 64, e tem um outro livro importante do Dreyfus, que ele discute as articulações internacionais do capitalismo, as formas de organização internacional do capitalismo, que é o assunto da qual a professora Regiane é especialista, e a gente escreveu esse artigo, e o nome do nosso artigo chama-se justamente Muito, Muito Além da Conspiração, né? Fazendo um resgate, uma reivindicação desses trabalhos do falecido professor Dreyfus, né? Que, enfim, defendemos ali que a redução da sua contribuição à ideia de conspiracionismo é um procedimento eticamente, para começo de história, bastante condenável, porque você não é possível ser sustentado. Mas, enfim, como eu disse, ele ganhou força. Mas ele passou também a ser considerado aquele autor que destacou o papel dos empresários, em 64, etc. Nos anos 2000, né, você vai ter a estruturação de o que a gente pode até definir, de certo sentido, de uma escola de estudiosos da ditadura militar, bastante influente, né, que vai ter entre, digamos, seus próximos, né, as pessoas que vão se destacar por estudos sobre esse período, principalmente o professor Daniel Arão Reis Filho e a professora Denise Hollenberg, e muitas outras pessoas que vão girar em torno a esse círculo de estudiosos. E é por isso que a gente escolhe, na medida que vai fazer uma crítica à historiografia, é necessário escolher quem são nossos interlocutores, né? Ou seja, em vez de eu escolher, eu já escrevi bastante sobre isso,
de vez em quando eu tenho que justificar. Por que você fica escrevendo tanto contra o Daniel? Ou a professora Denise, que, aliás, escrevi muito pouco a criticando, escrevi mais criticando o Daniel. Porque é, digamos assim, é a fonte principal dessa escola historiográfica, né? Eu penso que isso é não só é uma questão de honestidade intelectual, ética e de procedimento científico também. Enfim, quando o Marx foi fazer uma crítica à economia política clássica, ele foi criticar o Adam Smith e o David Ricardo, ele não foi criticar um economistazinho de quinta categoria, ele foi procurar os autores, quando foi criticar a filosofia, ele foi criticar o Hegel, né? Então ele foi criticar os grandes. Eu acho que esse procedimento é o correto. Você tem que escolher aquele que é a fonte inspiradora de uma determinada escola para você fazer crítica. Eu acho que eticamente é conhecido. Oi, filho, eu estou aqui conversando aqui com os amigos. Pois bem, minha filha, gente, não tem como. Aqui, ó. Ah, chegou. Momento fofura. Tá linda. Cadê seu vovô? Vai lá, que eu estou dando uma palestra aqui, tá? Obrigado. Vai lá. Então, quando é que eu chego nesse ponto, né? Nesse assunto que é o assunto de hoje, que é a relação de civis e militares, às vezes, esses autores dessa escola, e eu destaco esses dois nomes, mas tem uma série de pessoas que fazem parte desse grupo, e eles são extremamente fluentes, né? Enfim, se não fosse, eu não ia perder meu tempo. São extremamente fluentes, vendem muito livro, têm muita influência. Eles começaram a falar, principalmente o Daniel, de ditadura civil-militar. Às vezes até se referindo ao Dreyfus como uma espécie de pioneiro para essa nomenclatura, né? Ou seja, seria necessário entender que o fenômeno da ditadura não teria sido só militar, teria sido também a participação de civis. Entretanto, se vocês observarem os textos desses autores, principalmente do próprio Daniel, vocês vão perceber que o que estão chamando de civil-militar aí está muito longe daquilo que aparece no Dreyfus, que, como eu disse a vocês, o termo civil ele ganha um conteúdo de classe na medida em que ele aponta que quem está falando dos empresários brasileiros, né? E esse civil aqui é um pouco, no caso do Daniel, um pouco mais diluído, né? E ele serve também para descrever um ponto que é importante, eu quero destacar isso, um ponto que é importante, que é uma agenda interessante de pesquisa, certo? Reconheço que é a relação que a ditadura estabeleceu com a sociedade durante esse período. Esse ponto é um ponto de pesquisa super importante, certo? Mas daí a concluir o fato de que, evidentemente, um país complexo como já era o Brasil dos anos 60 e 70, um regime de exceção, ele nunca poderia ter se sustentado durante mais de 20 anos se ele não tivesse base de apoio na sociedade. É óbvio que ele tinha, né? Mas é preciso, e essa é uma agenda importante de investigação. A medida, o problema é quando você investiga, é como você investiga isso. E quais categorias você se utiliza para tratar desse que é um ponto importante. Ou seja, em 64, de fato, uma parte da sociedade brasileira pediu o golpe, pediu a deposição do Jango. Mas é necessário lembrar que foi uma parte da sociedade. Havia uma cisão na sociedade brasileira em 64. Não dá para dizer como os militares, como os vitoriosos de 64 falam. E desculpem, o Daniel fala também de que a sociedade pediu o golpe. Porque a sociedade é muita gente. Ok? Por quê? Porque, por exemplo, a gente tem acesso hoje, há muitos anos já, acesso a um documento da maior importância, que são as pesquisas do Ibope feitas em 64, sobre a popularidade de João Goulart. O arquivo do Ibope ele tem pesquisas sobre o antes e o depois de 64. Quero falar agora usando essas fontes. Inclusive, há 10 anos atrás, eu publiquei essas pesquisas do Ibope na revista
a revista marxista da UF, né? A revista do NIEP, os originais, né? Os facsímiles dessas pesquisas. São muito interessantes. São pesquisas feitas em março de 64. Elas ficaram inéditas até o final dos anos 90, 80. Ou seja, o contratante da pesquisa, que foi a Associação Comercial de São Paulo, que era vinculada ao IPES, pediu uma pesquisa, mas não divulgou os dados para o grande público. E o que é que aparece nessa pesquisa? Uma grande popularidade do presidente João Goulart, uma grande popularidade da sua agenda política, principalmente a reforma agrária, né? Inclusive uma pergunta muito capciosa, porque um dos argumentos dos golpistas de 64 é que o João Goulart, ao encaminhar as reformas de base para o Congresso, supostamente queria mudar a Constituição e garantir para ele o direito à reeleição. Esse que seria, em tese, segundo os golpistas, o golpe do Jango. Ou seja, uma manobra para se perpetuar no poder. Bom, como eu disse a vocês, não existe nenhuma documentação que prove essa intencionalidade por parte do Jango. Mas nessa pesquisa do Ibope, a última questão que é feita é justamente essa. Apoiaria uma reeleição do João Goulart? E a taxa daqueles, nas capitais brasileiras, essa pesquisa foi feita só nas capitais, e a taxa daquelas pessoas que apoiariam o João Goulart no eventual reeleição é altíssima. Em algumas capitais do Nordeste, por exemplo, em Fortaleza, a taxa dos que apoiariam, é claro que isso é uma pesquisa feita, enfim, num contexto onde não havia eleição, questões metodológicas que a gente tem que levar em consideração. Mas em março de 64, na capital do Ceará, por exemplo, mais de 60% das pessoas diriam que votariam no Jango se ele pudesse ser candidato de novo. Em Recife, é mais ou menos a mesma coisa. Mesmo nas capitais, onde as taxas de aprovação do governo Jango não eram maiores do que 50%, ficavam na casa dos 40%. Né? Ou seja, era um governo com apoio. E também com uma forte oposição. É isso que a gente pode cientificamente pensar. A sociedade estava cindida. Então não tem uma sociedade, como se a sociedade fosse um sujeito, tipo a economia do noticiário econômico, que vocês veem sempre, né? O mercado hoje acordou nervoso, parece dar Lexotan maconha para o mercado, que ele fica tranquilo, né? Ou seja, como se o mercado fosse uma pessoa. Às vezes, na nossa escrita, a gente tem que tomar cuidado quando a gente apela para o termo sociedade. Sociedade existe, ok? Não estamos aqui concordando com a Margaret Thatcher, que a sociedade não existe. A sociedade existe. Mas a sociedade não é uma pessoa, tem uma opinião só. Existe maiorias e minorias. Existe o que o Gramsci chama de hegemonia. Né? Em 64, você tem uma parcela grande da população que apoia o governo. E uma parcela grande também, é preciso reconhecer que era contra o governo e apoiou a sua deposição. Né? Então, isso é uma coisa importante. Eu uso essa pesquisa para... E aí eu pensando o que são as condições, questões de ordem metodológica, né? Ou seja, como a gente lida com essa fonte, como a gente olha uma pesquisa de opinião, a gente pensa que ela foi encomendada por um grupo que estava ligado à conspiração golpista, aí sim, ok? Ela é encomendada por esse grupo, ela fica escondida durante anos. Por quê? Porque qual é a narrativa oficial do regime? A sociedade pediu, a sociedade foi para frente dos quartéis e pediu a intervenção militar. Né? Esse que é o argumento deles. Não é possível que a historiografia fique reproduzindo. Isso que é uma memória oficial do próprio regime. A gente chega em outros pontos onde, por exemplo, o assunto é mais complexo de ser discutido, como, por exemplo, a popularidade da ditadura militar do governo Médici. Inclusive, a turma, as pessoas que a gente entrevista, que a gente conhece, que viveu aquele período e que, por exemplo, eram oposição, inclusive algumas pessoas
que participaram da resistência armada, né? Então, não, realmente era difícil a situação da gente ali, conversando com colegas que foram da luta armada, falando isso. Realmente a situação é difícil. A gente estava lá, mas o governo tinha popularidade. Só que é preciso, digamos assim, olhar com metodologia para esse tema. Por exemplo, o Hélio Gaspari e o Daniel usam como argumento de alta popularidade do governo Médici uma pesquisa do Ibope feita em 72, que dá uma taxa de aprovação do governo de 82%. Acho que nenhum governo do período democrático teve 82% de aprovação. Talvez o Lula ali em 2010, né? 82% de aprovação. Mas, como diria o Carlo Ginzburg, a gente tem que entender que as fontes que os historiadores trabalham são resultado de relações de força. E uma pesquisa de opinião feita não só no contexto da ditadura, no auge da ditadura, no auge da repressão, no contexto onde o principal slogan do regime era qual? Era Brasil, ame ou deixe. A gente pensar o que é, do ponto de vista da experiência, o que é uma pesquisa de opinião pública? É uma pessoa que você nunca viu na vida, que vai chegar para você e vai te perguntar a tua opinião sobre a política. Você vivendo sob um regime no auge da ditadura, né? Bom, o que eu penso? Eu acho que se o Marighella tivesse respondendo a pergunta dessa, ia falar que o governo é maravilhoso. Porque ele não é suicida. Ok? Ou seja, a gente tem que olhar com cautela esse tipo de fonte. E não tratar como se, tá aqui, aqui está a prova de que o Médici tinha 80% da aprovação. É possível que ele fosse bem avaliado, mas 80%, acho que a gente tem que ter uma certa cautela. Ou seja, isso é uma questão interessante. Pois bem, né, eu dou esses dois exemplos aí em algumas coisas que eu escrevi, né, de como, às vezes, é preciso ter essa cautela quando a gente trata de pesquisas de opinião pública feita em condições de regime de exceção, né? Porque as pessoas respondem por vários motivos, né? E os historiadores têm que ter cautela quando vai examinar esse tipo de coisa. Bom, para fechar, eu vou fechar agora esse comentário e abrir para vocês, quero escutá-los, é que a ideia de civil-militar, ditadura civil-militar, no Dreyfus, ela teve um sentido de apontar a natureza de classe do projeto vitorioso de 64 e, portanto, a natureza de classe do regime ditatorial militar. E que há uma corrente na historiografia que tem se valido da noção de civil e militar para discutir uma outra questão, que é a questão da relação de apoio da sociedade civil em relação à ditadura militar. Percebe? São coisas diferentes. São coisas bem diferentes. E eu estou aqui reafirmando que eu não me oponho à ideia de que esse é uma agenda interessante de pesquisa. Estudar a questão do apoio. É uma agenda muito interessante, importante. Não é, digamos assim, no campo de estudos internacionais do fascismo, por exemplo, que eu tenho mais me dedicado nesse período. É uma coisa que desde os anos 70 é estudado isso, né? No regime nazista, né? A questão do apoio, né? E muitas dessas questões que eu utilizo para criticar, inclusive, por exemplo, como a gente deve tratar pesquisa de opinião pública nesse tipo de regime. Esses caras estão discutindo isso também. Essa questão foi importada para o Brasil, até aí não tem problema nenhum. Tem muitas questões fundamentais de pesquisa que às vezes são inspiradas em outras historiografias, isso tem toda a legitimidade, ou seja, e principalmente esse tema é um tema importante, o tema do apoio, né? Ou seja, tem toda uma historiografia que discute o grau de aceitação da população francesa ao regime de Vichy, por exemplo. Isso é um assunto
da maior importância na historiografia, então em si não há problema, a questão é como a gente estuda isso. E eu estou só chamando a atenção que essa noção de civil militar tem servido para uma certa historiografia, e é esse que é o ponto, e é por isso que eu a classifico como uma historiografia revisionista. Porque, em certo sentido, ela, em vários momentos, ela afirma coisas e reproduz a propaganda do próprio regime. Ou seja, foi o próprio regime que propagandeou que 64 tinha sido uma revolução pedida pelo povo. O povo pediu a participação das Forças Armadas. Não é possível que a gente tenha, no século XXI, vai ter historiografia, né, que tem uma obrigação de ser crítica, principalmente com um período de exceção, que reproduz essas coisas, que reproduz ideias, as autoimagens criadas pela própria ditadura sobre o período Médici, sobre o que foi o milagre econômico, nem entrei isso, né, que é um outro ponto fundamental, sem entender as contradições daquele milagre econômico, ou seja, existe uma acumulação de literatura crítica sobre o período do chamado milagre, que fez com que, inclusive, certos procedimentos fossem os mais usuais, como, por exemplo, colocar aspas quando você fala de milagre. E eu percebo, em certa historiografia, uma tendência a abandonar essas aspas. Né? Ou seja, o Daniel mesmo chega a falar de Era de Ouro, né? Quando ele está falando lá do período do anos de chumbo de ouro. Percebe? Oh, gente, sério. Né? Complicadíssimo, né? Então, eu acabei sendo uma pessoa que pega no pé do Daniel. Aí você já teve a oportunidade, inclusive, de estar em campus com o Daniel, num debate promovido pelo professor Luiz Cláudio, que teve a audácia, né, e a habilidade, né, digamos assim, de nos juntarmos numa mesa e conversarmos essas coisas. Então, nenhuma crítica que eu tenho feito aqui é uma crítica pública, tanto que eu escrevi essas coisas e tive a oportunidade, inclusive, de debater diretamente com o autor, ok? Enfim, eu paro por aqui, eu acho que eu já falei demais, porque senão eu vou terminar me perdendo aqui se eu continuar, e eu quero ver as questões aí que vocês me apresentam. Valeu, obrigado, gente. Damião, muito obrigado, te agradeço bastante. Alguns estão me dizendo que está tendo problema com o formulário de presença, vou tentar resolver isso aqui enquanto o pessoal formula as perguntas, ver o que está acontecendo, da outra vez foi um problema com o certificado, que nunca aconteceu, mudaram a página da ProEx, ela foi toda reformatada, nós tivemos roubo de cabo de internet na UF, ficamos sem sistema, e eles mudaram a página, então as coisas estão, desde então, tem dado algumas coisas erradas. Entendeu? Então, assim, tentar resolver aqui. Se eu não der, eu vejo também como é que eu faço. Vamos para o par, não se preocupem com isso. Bom, então nós tínhamos aqui a primeira pessoa que, se não me engano, queria falar contigo era o Gabriel, né? O Gabriel e depois o Diógenes, o Douglas, desculpa, o Douglas também estava interessado em fazer alguma pergunta. O Diógenes está aqui. O Gabriel está aí? Gabriel, se tiver, abre tua câmera para facilitar você aparecer e a gente poder... Bom, enquanto o Gabriel resolve ali, Douglas, Jorge, desculpa, pode fazer a tua formulação aí para o professor Damião. Vou ver o que está acontecendo aqui. Boa tarde a todos, professor Damião. Muito bom sua palestra. Então, sobre a sua colocação da terminologia regime para caracterizar a ditadura. Essa terminologia é frequentemente utilizada nos livros didáticos como uma forma de, abre aspas aí, uma questão de imparcialidade. Inclusive, autores renomados da historiografia sobre 64 utilizam regime. Exemplo é o professor Marcos Napolitano, no seu clássico 1964, História do Regime Militar. A minha pergunta é, como é que o senhor vê esse uso desse termo regime aí no ensino de história do Brasil, da educação básica? Muito obrigado pela questão, Jorge. E foi muito bom que você deu justamente o exemplo do professor Marcos Napolitano, do livro do Marcos Napolitano. Quer dizer, você vai ler o livro, ele está falando da ditadura militar. Né? O que eu estou chamando a atenção aqui é que, do ponto de vista conceitual,
regime político são as formas que o Estado assume, né? Ou seja, o Estado brasileiro já assumiu várias formas, inclusive a forma democrático-representativa. Essa forma, ou seja, a gente está vivendo hoje sob o regime de 88, da Constituição de 88. É um regime, né? Ou seja, a palavra regime, ela tem esse sentido, né? Um regime fascista é um regime fascista. É necessariamente uma ditadura. E aí, o paralelo é esse. Do mesmo jeito que qualquer regime militar, ele é necessariamente uma ditadura militar. Justamente por aquele ponto que eu destaquei no início, de que não há possibilidade de ter o centro decisório do governo está na mão dos militares, e isso ser encarado com os militares enquanto instituição, que é disso que a gente está falando, ou seja, o aparelho de Estado, Forças Armadas, assumiu o centro decisório do governo, da governança, do governar o Brasil. E isso é característica de uma ditadura militar. Porque, segundo a própria teoria política liberal convencional, deve-se existir um controle objetivo do poder militar pelo poder civil, e quem fala isso não é nenhum marxista, é o Samuel Huntington, cientista político bastante convencional, né? Então, o que eu chamo a atenção é de que, embora possa-se alegar que o uso de regime militar possa dar um caráter amenizador, é preciso entender o sentido da palavra regime, do ponto de vista da teoria política. Tá? O regime pode ser um regime semidemocrático, pode ser um regime democrático, pode ser um regime bonapartista, pode ser um regime fascista, pode ser um regime militar. Né? No caso de um regime democrático, democracia. Né? Ou seja, as formas de ditadura são diversas. Né? Todas elas são regimes. Né? A questão toda é entrar a fundo nesses assuntos. Né? Então, e aí o exemplo que você trouxe da bibliografia é feliz nesse sentido. Inclusive, no livro do Marcos Napolitano, que eu considero uma das melhores sínteses que a gente tem, inclusive para se utilizar em sala de aula, porque, por exemplo, o capítulo do Marcos Napolitano sobre o período chamado Milagre é primoroso, é excelente e meio surpreendente para mim, porque, digamos assim, eu conheço o Marcos Napolitano como estudioso da cultura. Ele tem uma obra muito incontornável, inclusive, estudando o campo artístico, a música popular brasileira e tal. Quando eu fui ler, eu falei, um capítulo sobre economia da ditadura deve ser mais fraco. Nada, é excelente o negócio. Então, uma obra primorosa, crítica, inclusive ele entra nesse assunto da classificação do regime, de como se denominar. Ele tem uma posição que eu acho bastante razoável, ou seja, a ideia de ditadura civil-militar, ela pode levar a uma compreensão errada, segundo a qual o poder dos civis se equivalia ao dos militares naquele contexto. Embora a gente tenha participação civil no regime, é incontornável que o predomínio, ou seja, o centro decisório, quem controlava, de fato, eram os militares. Né? Então, esse é um outro aspecto da questão. Enfim, Jorge, eu acho que é importante avançar nessa questão conceitual e entender isso, né? Que se a gente entender de fato que é um regime, do ponto de vista marxista, o regime são formas do Estado capitalista. Ele pode ser tanto um regime de exceção como não. Né? Ou seja, o regime da democracia liberal não é um regime de exceção. Mas uma ditadura fascista uma ditadura militar uma ditadura bonapartista também, para ficar aqui nos três casos estudados lá pelo Nikos Poulantzas, que é quem avança mais nesse ponto, né? Que foi um estudioso da política marxista da maior importância, o grego. Né? Então, são regimes. São regimes, são formas de Estado. O que é necessário afirmar é que foi um regime ditatorial. Okay? Por quê? Porque não há uma possibilidade
de um regime militar que não seja uma ditadura. Esse que é o ponto. E acho que isso está muito bem explicado ali no interior do conteúdo do livro do Márcio Napolitano. Essa escolha de colocar no título do livro História do Regime Militar Brasileiro, o livro, se eu não conhecesse de antes o Márcio Napolitano, de ler as coisas dele, eu ia olhar com muita desconfiança, porque além de estar aparecendo assim, História do Regime Militar, vai ter um brasão do Exército na capa, parece um livro apologético, parece um livro da Biblioteca do Exército. Mas depois eu conheci o editor, só para contexto, né? E aí eu entendi mais ou menos porque que deve ter saído assim, né? É uma figura que gosta muito de que... Eu sei porque ele já me comentou um livro e eu acabei não fazendo o livro para ele. Tem a ver um pouco com isso. É tipo assim... Enfim, não vou entrar a fundo nesse ponto não, mas eu acho que tem a ver com isso, talvez. Uma escolha mais do editor do que propriamente do autor, que em várias obras se refere ao período como ditadura militar. Sacou? Eu espero ter respondido, cara. Se eu não respondi, se não ficou claro. Obrigado, Ou seja, professor. a alegação de que o uso de regime serve para amenizar, ela não é muito sustentável. Embora a gente possa encontrar pessoas que estão imbuídas de amenizar o período e apresentem a ideia de regime como se ela em si fosse um procedimento amenizador. E, na verdade, ela está partindo de um desconhecimento sobre o próprio significado da noção de regime. Essa é uma noção muito consagrada na teoria política. É isso. Antes de alguma nova pergunta, só esclarecer o seguinte: está tendo um problema que nunca aconteceu, parece que só o formulário só está aceitando quem está usando e-mail IDUF. Desde o ano passado isso nunca tinha acontecido, vou ter que saber do sistema do pessoal lá da Proex que está acontecendo, mas eu estou copiando o nome de todo mundo aqui que está dizendo que está com dificuldades no chat, e eu estou fazendo uma lista própria que eu vou mandar para a Proex para que os certificados sejam liberados. Tá? Isso aí a gente resolve. Porque tem coisas que eu dependo do setor lá, mas resolve-se. Né? E aí, só isso, só vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas se resolve. Tá? Eu não sei o que aconteceu, desde que eles mudaram a página lá, a entrada, eu tive dificuldade para entrar, a senha minha não era reconhecida, tive que reclamar, enfim, dá esses bugs de vez em quando, tá? Mas a gente vai resolver. Bom, tem mais alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Deixa eu fazer uma questão aqui. Boa. Durante o período ali do governo Bolsonaro, foi muito comum as pessoas tentaram estabelecer vínculos entre a extrema-direita hoje no Brasil, seu renascimento, sua força, seu vigor, com o regime militar e com o suposto saudosismo, e a ideia de que no período foi um momento de mais ordem, de mais progresso e tal, e que, portanto, isso, de certa forma, haveria um link entre o que a gente tem hoje de extrema-direita no Brasil e o regime, né? Como se fosse uma tentativa de retomar aquilo. Como é que você vê isso? Você acha que tem esse link, tem essa vinculação? São os restos da ditadura, para usar aqui um pouco, brigar com o texto do livro do Safrad, né? É o que restou da ditadura? É algo novo aí? Tem alguns traços de continuidade, por exemplo, o grupo militar ao qual o Bolsonaro faz parte, ele descende diretamente daqueles sujeitos, daqueles setores que não apoiaram a abertura, tentaram sabotar o processo de abertura, né? Ou seja, não é por acaso que ele reivindica o Ustra, o Newton Cruz, né? O Silvio Frota, vem disso aí. Eu não sei se eu nunca vi ele falando bem do Geisel, por exemplo, que, aliás, criticava o Bolsonaro, né? Na famosa entrevista do Geisel para a Fundação Getúlio Vargas, lá para o Celso Castro, ele dá o exemplo do Bolsonaro como mau militar, né? Tem essa coisa, mas de fato tem essa descendência. Mas o bolsonarismo, né, como fenômeno político, ele, na verdade, ele é um para-raio de diversas correntes da extrema-direita brasileira, ou seja, tem neo-integralista no bolsonarismo, né? Aliás, por exemplo, o padre Kelman, o pessoal ficou... Eu fico irritado, às vezes, com a esquerda, porque o pessoal ficou o tempo inteiro querendo provar que o padre Kelman não era padre.
E daí, se ele fosse? Tipo assim, sendo que o dado biográfico mais importante dele é que ele é um militante da Frente Integralista Brasileira. Ele é um fascista no sentido rigoroso, né? Tipo assim, ele é de uma organização, né? Tem um cara chamado Paulo Fernando, que também é da FIB, ele foi assessor direto da Damares e foi eleito deputado pelo Distrito Federal, né? Enfim, e ele é desse que evidentemente que teve uma presença periférica no fenômeno do bolsonarismo, né? Ou seja, tem esses elementos do fascismo histórico ali presente, mas há evidentemente uma adesão disso que se chama de bolsonarismo, que ou seja, não se confunde com a biografia do Bolsonaro, mas com que se constituiu esse grupo que chegou ao poder e governou o Brasil, e que está aí sendo uma força política ainda importante no Brasil, infelizmente. Uma adesão muito restrita às ideias neoliberais. E, portanto, essa é uma distinção importante. A ditadura militar brasileira, ela não foi neoliberal, diferentemente da ditadura Pinochet. Já a ditadura Pinochet foram ambos regimes de exceção, terroristas, militarizados, mas enquanto a estratégia capitalista adotada e impulsionada pela ditadura militar brasileira era uma continuidade do desenvolvimentismo. Ou seja, ela mantém a ideia do desenvolvimentismo, daí aquele dado que eu mencionei aqui, que é a ampliação da participação do Estado na economia, um fenômeno ali da ditadura militar, enquanto que o Pinochet é o pioneiro de um ciclo de neoliberalismo na América Latina e também no mundo, né? Porque ele é o pioneiro mesmo, né? É o primeiro regime que implanta a agenda neoliberal. Então, nesse sentido, tem uma distinção, né? Ou seja, mas a memória, a construção de uma memória sobre aquele período, ela é muito importante na ideologia do bolsonarismo, né? Ou seja, tem um traço das ideologias fascistas, que é o traço daquilo que se chama de mito palingenético, que é o mito de renascimento. Há sempre, em todos os fascismos, a ideia de que tem um passado glorioso da nação e que ali estava presente a nação, digamos assim, no seu melhor momento, e aí uma série de processos levaram à decadência daquela nação e é necessário ter uma restauração. Então, por exemplo, o fascismo italiano ele tinha o mito da romanidade, né? Uma reivindicação ali da glória do Império Romano, né? É claro que o modelo, ou seja, o regime fascista propriamente dito não era uma recuperação do Império Romano, né? Por mais delirante que fosse o Mussolini, ele não chegava a esse ponto. Mas havia o apelo a esse passado glorioso. Isso é parte dos fenômenos de extrema-direita e fascistas em particular, né? Essa reivindicação de uma nação, uma visão mitológica sobre a nação que está em decadência porque ela foi corrompida pelos efeitos do iluminismo, né? E aí iluminismo pensando nos desdobramentos do iluminismo, ou seja, desde o liberalismo ao comunismo, né? Ou seja, da noção de que a sociedade se divide em classes, que tem interesses distintos, né? Coisas que o próprio liberalismo clássico aceitava, né? Ou seja, mas como é que a extrema-direita trata essas coisas? É a ideia de que a esquerda dividiu a sociedade, colocando ricos contra pobres, ou seja, parece que até então não tinha luta de classe. Ela tinha tirado férias, meio que a esquerda tivesse inventado a luta de classe, né? Tivesse imposto uma agenda no Brasil, como se o Brasil também não fosse racista, né? Que é uma coisa que está muito impregnada na mentalidade militar, né? A visão do Gilberto Freire, né? Aquela visão de democracia racial, etc. Você nega a essência do racismo, e todo mundo que fala de racismo, na verdade, está quase que inventando um racismo que não seria presente na sociedade brasileira. Então, você tem traços de continuidade, de ruptura na constituição desse fenômeno que é o bolsonarismo, né? Ou seja, gente que tem elementos, por exemplo, o slogan, né, do bolsonarismo, Deus, Pátria e Família, vem lá do integralismo, né? Aí ele acrescenta essa ideia de liberdade,
que é tipo a ideia de liberdade segundo os neoliberais, né? Que, em última análise, é liberdade de mercado. É isso que interessa para eles, né? Ou é liberdade para ser delinquente também, no caso deles, né? Que é ter liberdade de falar qualquer coisa e não ser preso, né? Que é caluniar os outros e não ser preso, né? Esse que é a coisa. Então, assim, eu entendo. Acho que teria que ter um outro dia para discutir bolsonarismo e tal, mas, assim, telegraficamente, eu respondo assim. Bom, temos aqui o Douglas para fazer uma pergunta. Ângela Baumgratz, eu não sei se eu pronunciei correto, fez um comentário, mas eu acho que, de certa maneira, você já tentou a questão dela, que ela retomava, na verdade, esse vínculo aí político-ideológico desse setor mais conservador, a era Vargas, né? Aqueles setores udenistas que se formam ali contra o Vargas e que assumem o Estado em 45, com a queda do Vargas, que, de certa maneira, estariam uma certa ligação de projeto. Se você quiser comentar alguma coisa, mas eu acho que a presença do integralismo já diz muito disso. Professor, dá licença. Eu resumi muito. É porque quando eu penso nessa questão autoritária do bolsonarismo e da extrema-direita no Brasil, eu penso sempre lá na Fundação em Alberto Torres e de como esse pensamento autoritário vai caminhar, vem o integralismo, as divisões dos autoritários que eu chamo de táticos, os autoritários ideológicos, né? Um Oliveira Viana, e como isso vai sendo costurado até chegar a 64. Então, assim, para mim, hoje, tem muita coisa lá do passado. Não sei se eu estou certa, essa era a minha questão. Não, eu acho que, quer dizer, é um fenômeno que ele sintetiza um certo entulho, né? Histórico que vem lá do pensamento autoritário mais longínquo. A gente podia até ir mais para trás, né? A gente pode, por exemplo, essa ideia que foi muito forte no bolsonarismo, né? De que os militares têm competência e os civis são incompetentes. Ou seja, isso, tipo assim, tem a gestão desastrosa do Pazuello no Ministério da Saúde e eles continuam falando isso, né? Ou seja, evidentemente, a incompetência do Pazuello não é porque ele é militar, é porque ele é incompetente. Porque um cara que seria supostamente especialista em logística, não saber a diferença de Manaus para o Amapá, né, é uma porta, né? Ou seja, está cheio desse tipo de incompetência. Mas essa é uma ideologia que vem de muito tempo, né? Ou seja, da ideia, vem dos jovens turcos. Ela foi se atualizando. Então, o bolsonarismo ele atualiza vários entulhos que vêm do período pretérito. E tem essas coisas que são mais, tipo assim, aclimatadas a esse cenário internacional da direita hoje, né? Ou seja, o discurso anarcapitalista, às vezes aparece ali no Ricardo Salles, no próprio Paulo Guedes, né? É uma importação de uma corrente de uma extrema-direita americana, muito influente no trumpismo hoje em dia. Ou seja, mistura muitas coisas, né? Ou seja, tem tanto essas influências internacionais, essas coisas que são do chamado neofascismo, propriamente dito, né? A coisa da guerra cultural, da metapolítica, a ideia de que elites globalistas dominam o mundo, isso são atualizações que o neofascismo fez do fascismo histórico, né? Meio que desapareceu um pouco a ideia do judeu controlando tudo, mas de vez em quando, se apertasse, saía, né? Ou seja, com as contradições do mundo de hoje. Então, os caras reivindicam Israel, mas flertam também com vários discursos que são antissemitas em última análise, né? Porque, geralmente, as teorias da conspiração, né, que são muito fortes no sistema direito, ela tem uma catinga de antissemitismo, né? Então, enfim, o bolsonarismo, ele sintetiza uma série de coisas, né? Douglas. Boa tarde, professor. Eu fugi aqui de um conselho de escola da Prefeitura de São Paulo para tentar fazer uma pergunta. Legal. Sou um jovem pesquisador do tema golpe, né? Acabei de ingressar no mestrado acadêmico na Unesp de Marília e pesquisando, fazendo levantamento bibliográfico, cheguei aos seus textos que me agradaram muito.
né? Valeu. Mesmo com a discordância da minha orientadora. Mas, enfim, né? Uhum. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa nova interpretação que atribui ao golpe, não algo, como você disse, se eu não me entendi errado, que fosse mais estrutural de classe, mas que alega que os militares eles não tinham intenção de dar um golpe, que foi algo de momento. Uhum. Essa alegação ela é muito insustentável, né? Porque você tem um grupo. Qual é a propensão ao golpismo? É o fato de que você tem forças políticas no Brasil que nunca aceitaram aquele regime que é o regime de 46. Tal como hoje, se a gente pensar bem, fazendo mal comparando, uma das coisas que são parte do bolsonarismo é o fato de que ele congrega uma série de grupos que nunca aceitaram a República 88. Né? Então, eles têm uma propensão a golpeá-la. Então, por exemplo, não é por acaso que é um regime todo atravessado por tentativas de golpe. Né? O próprio contexto que levou ao suicídio do Vargas, quando o Vargas se mata, tinha um golpe em curso. Ou seja, se ele não se matasse, teria sido golpeado, por exemplo. Depois tem algumas tentativas fracassadas de golpe, inclusive em 61. Né? Ou seja, tentativa de impedir a posse do Juscelino Kubitschek. Então, ou seja, para começar a história, você já tem um golpismo atávico em certos setores que não aceitavam aquele regime político, aquela regra do jogo, né? daquele regime. E uma parte dela era formada por uma elite política civil, é o caso do Carlos Lacerda, né, que é uma figura muito importante ali, tanto no contexto da crise do segundo governo Vargas, como no próprio golpe de 64. Depois ele vai ser cassado, mas ele é uma figura importante, muito bem articulado com o setor militar. Né? Ele é articulado com alguns setores. Na verdade, existiam vários grupos de conspiradores no Brasil em 64. Né? Ou seja, não tem... O que é importante quando eu falo do trabalho do René Dreyfus é que o Dreyfus está falando do grupo, que é o grupo mais, assim, que tinha mais estratégia, porque não estava pensando só em depor o governo, estava pensando o que coloca no lugar. Né? E, nesse sentido, você tem elementos que são tanto elementos do mundo militar, mas também do mundo civil. Tem uma fonte muito interessante, que é uma fonte do Júlio de Mesquita Filho, o dono do Estadão. O dono do Estadão, no dia em que é eleito o Castelo Branco, indiretamente, que é o dia 11 de abril, ele publica no Estadão um texto que seria uma correspondência dele com outro conspirador. Ele quer mostrar que ele tinha tido uma participação grande nos eventos, e o nome do documento chama-se O Roteiro para a Revolução, onde ele tinha uma série de recomendações do que o novo regime deveria fazer. Ou seja, é um conspirador civil da extrema-direita, que está conspirando para o golpe. O dono do Estadão. E o que ele está falando? Cara, o que ele pregava que tinha que ser implementado ali em 64 era um troço muito mais radical do que o que foi implementado. Ou seja, por exemplo, ao longo da maior parte do tempo, o Congresso e o Judiciário continuaram a funcionar, embora tivessem sido saneados, a oposição só tinha ficado uma oposição mais moderada, muita gente foi caçada, tanto no Judiciário quanto nos legislativos. Enfim, tem uma série de cassações, né? O que os militares chamaram na época de Operação Limpeza, ok? Mas a maior parte do tempo funcionaram. Funcionaram por quê? Por vários motivos, inclusive relação de forças, porque essas casas costumam ser espaços de representação de classes dominantes regionais. O regime precisava negociar com elas. Ou seja, embora o centro decisório tivesse com os militares, eles não podiam governar só da cabeça deles. Eles tinham que negociar com outras classes dominantes pelo Brasil. E essas coisas continuaram por algum motivo. Foi uma característica, por exemplo, importante da ditadura militar brasileira, que não aconteceu em outros regimes, né? Onde simplesmente fechou o Congresso e acabou. O Brasil, o Congresso foi fechado em alguns momentos, né? O período mais longo foi ali no AI-5. Foi fechado no AI-5, dezembro de
1968. Um ano depois, reabre o Congresso. Para quê? Para eleger o Médici. Ou seja, para manter aquele ritual, né, de que... Por quê? Porque o discurso oficial da ditadura era que não era ditadura. Então, né? professor, eu estudo... Só tem um momento ali que os caras falam, quando decretar o AI-5, que o Jarbas Passarinho fala. Manda as favas dos escrúpulos de consciência, porque aqui, a partir de agora, é uma ditadura. Sendo que ele considerava que só a partir de então era uma ditadura. Só a partir do AI-5. Até então não era. Enfim. Fala. Então, eu estudo um grupo de pressão do pré-64, né, ligado ao latifúndio paulista. E eu, apesar de surgir no contexto do pré-64, eu não vejo ele como uma consequência do momento, mas um processo histórico disso que você falou na sua apresentação, de um golpe de classe. Né? Uhum. Ele surgiu naquele contexto pré, mas a articulação é anterior. E aí eu, buscando as bibliografias mais recentes, cheguei a isso que o senhor falou, de tentar caracterizar todo o trabalho do Dreyfus e atribuir o golpe vamos dar um golpe, né? Resolvemos dar um golpe. E uma coisa, é muito interessante esse teu objeto de pesquisa, cara. Isso aí é muito importante, inclusive uma grande contribuição. Mas é preciso estar atento para uma coisa. Às vezes querem descaracterizar a noção de golpe de classe, na medida em que se mostra que no apoio à Operação de 64, você tem uma diversidade de grupos, inclusive de trabalhadores. Sim. Entretanto, bom, tem gente que está organizado enquanto classe, tem gente que não, pô. Se tem um trabalhador lá perdido, apoiando um regime que vai sacrificar ele, enfim, desculpa, é só um idiota. Não é ele, ou seja, quem é que tem mais peso histórico? O empresário lá da Fiesp que está pedindo essa pesquisa para saber se o Jango é popular. Por que ele está pedindo essa pesquisa para saber se o Jango é popular? Porque eles estão calculando qual seria a reação ao golpe. Eles esperavam que ia ter uma guerra civil. Por isso que tem, como o próprio Carlos Fico demonstra, ou seja, por isso que tem a Operação Bradesção. Os caras... a participação dos Estados Unidos era porque havia a expectativa de que teria uma guerra civil, ia ter uma resistência, e eles iam precisar intervir, etc. Eles estão calculando os cenários da ação. Ou seja, é um setor muito organizado, que estão fazendo cálculos estratégicos. Quer comparar isso com a senhorinha que estava rezando o texto com medo do comunismo? E aí você vai usar a senhorinha que estava rezando o texto com medo do comunismo para dizer que não foi de classe porque tem uma senhorinha que participou? Isso é meio... Mas tem gente que faz isso, cara. Estou falando, porque já me deram este exemplo. Já me deram este exemplo. Né? E eu acho assim que as pessoas têm um pouco... Às vezes falta um pouco de vergonha, talvez assistir um pouco mais de filme de comédia, para ter noção do ridículo de usar um argumento desse. Mas tem gente que usa. Porque, às vezes, digamos assim, existe também, no fundo de vários debates, as nossas opções teórico-metodológicas. Né? Então, bom, é claro, assim, se eu não falei até agora, eu sou marxista. Então, eu tenho um pressuposto teórico de entendimento de como a sociedade funciona, e claro que quando eu vou olhar o processo político, eu enxergo a partir dessas categorias. Se você não concorda com essas categorias, acha que luta de classe não existe, o Brasil nem é capitalista, enfim, se você provavelmente vai discordar em algum ponto, né? Mas eu também chamo a atenção, por exemplo, no caso do Dreyfus, que ele tem resultados empíricos. Ou seja, quando ele fala que o IPES tomou a parede de Estado, ele vai e mostra. Aqui, ó, os técnicos do IPES ocupando vários postos, implementando as coisas que eles estavam planejando antes, né? Ou seja, então, isso é um desafio, né, para quem vai criticar. Se for fazer uma crítica honesta, vai ter que desconstruir esses dados, né? Enfim. Mas, muito interessante o teu tema de pesquisa aí. Certamente vou querer ler aí será um prazer. Eu estudo Liga Independente pela Liberdade. É um grupo de 1974 criado pela Maria Pacheco Chaves, que é de uma família tradicional de latifundiários,
prima do Caio Prado Júnior. E ela Maneiro. ficava, porque o primo era comunista e o irmão também. Super interessante também a biografia do Eu encontrei personagem. muitos desse grupo, eles nunca foram analisados e eu estou tentando fazer isso. Legal, legal, ótimo, muito bom. Maravilha. Douglas, aí em Marília, na Unesp Marília, trabalha um dos meus melhores amigos, um queridíssimo amigo meu, que estará conosco aqui mês que vem, que é o professor Paulo Cunha. Qual é a Minha pessoa que pode... orientadora é a professora Angélica Lovato. Ah, sim, eu conheço, foi orientadora da minha filha. Maneiro. Tem um monte de gente boa aí, né? Unesp de Marília, tem um monte de gente boa aí. Legal, muito bom. Você tem aí uma boa... Tá bem cercado, bem cercado. Está bem cercado, está bem cercado. Gente, o Demian tem filha para cuidar, hoje é sexta-feira, daqui a pouquinho aparece a esposa brigando, a vida segue. Bom, eu quero agradecer imensamente a presença de todos e todas que compartilharam conosco desse momento, desse dia, dessa tarde. Agradecer a você, Damião, demais, entendeu? Sua gentileza, sua prontidão em participar, colaborar todas as vezes, sempre. E, mais uma vez, uma brilhante fala, que eu tenho certeza que vai ajudar, como ajudou aí o Douglas, vai ajudar o outros, o Diógenes, a estar pensando sobre essa história contemporânea brasileira, né? E a partir de um olhar crítico da história brasileira, sempre se perguntando, se indagando a quem interessa e quem produz determinadas ideias, determinadas teses, determinados discursos historiográficos. Então, eu te agradeço imensamente, espero contar contigo de outras vezes. Tá? Forte abraço, muito obrigado e um bom fim de semana a todos. Agradeço demais aí, Luiz Cláudio. Tamo junto. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado pelas questões. Foi muito bom. Obrigado, gente. Valeu. Eu tenho que terminar aqui. Fechou. Deixa eu parar de gravar.